Os robôs estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, seja em empresas exercendo funções operárias, seja executando tarefas cotidianas, facilitando a vida de quem precisa. Mas a robótica também tem um papel importante na educação. Ela pode ser uma ferramenta valiosa para o ensino de disciplinas como a matemática. Robótica educacional e automação é o tema de hoje do Viver Ciência. Robôs são dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada. A maioria das pessoas acredita que somente aquelas máquinas com 2 pernas e 2 braços podem ser consideradas robôs, mas não é bem assim. Em um primeiro momento, pode soar improvável, mas quase todos nós temos uma espécie de robô em casa. A automação e a robótica estão presentes no dia a dia, como por exemplo uma lavadora. Para que as lavadoras você programa o que você deseja fazer, o tipo de operação, ela trabalha por conta própria, ela faz toda a operação de lavagem e centrifugação. Existem diversas classes de robôs, que se diferenciam em suas aplicações e formas de trabalhar. Alguns envolvem sistemas mais simplificados, outros são manipulados por sistemas multifuncionais e apresentam alta complexidade. Para criar um robô, a princípio precisa de um controlador, e é para fazer a parte o controle lógico do seu robô, sensores para poder captar o ambiente, e a partir dos sensores do controlador ele vai interagir com esse ambiente. Os robôs podem ser utilizados nos mais variados setores, inclusive na educação. A robótica é capaz de tornar as aulas mais interativas e atraentes, facilitando o aprendizado. A principal vantagem da robótica educacional com o ensino tradicional é que normalmente no ensino o professor simplesmente fala e o aluno normalmente tem que tentar abstrair. Com a robótica não, o aluno consegue ver e vivenciar parte da teoria que o professor fala em sala de aula. Ele consegue ver em prática o que normalmente no ensino tradicional eles não teria vivência. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre robótica educacional e automação. Nossos convidados são o doutor em Engenharia Elétrica e professor da UFG, Marco Antônio Asfalque de Oliveira, e o engenheiro eletricista e membro do Núcleo de Robótica Pequi Mecânico, Tiago Henrique Vivas e Silva. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado. Agradeço o convite. Bom, a gente começa o nosso bate-papo respondendo aí as dúvidas do público sobre esse assunto. Primeira pergunta na tela. Meu nome é Marcos Rafael e eu gostaria de saber até onde o ser humano é capaz de reproduzir um robô para reproduzir aquilo que ele faz no campo educacional. Professor Marco Antônio. Bom, dependendo de como se programa o robô, né, você pode emular várias funções. Até um exemplo que você mencionou antes, né, era fazer uma aranha. Quais são as funções de mobilidade de uma aranha? Como é que ele sente o ambiente? Ou, por exemplo, podemos fazer também um experimento de coleta de amostras de gases atmosféricos, né? Como é que é feita essa coleta? Em quanto tempo você vai fazer a amostragem? Então, dessa forma, você pode usar a robótica, né, a automação, para vamos dizer, tornar as atividades escolares mais interessantes, educacionais mais interessantes, né? Os conceitos são os mesmos, os que você aprende sem a robótica, mas a robótica eu acho que traz os conceitos mais próximos ao entendimento do aluno. Então fica mais interessante. Sim, sempre que se aplica a teoria na prática, é uma forma de chamar a atenção das crianças, né? E facilitar o aprendizado delas. É verdade. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Raíssa Cristina Souza. Eu gostaria de saber de que forma a robótica está presente no nosso dia a dia. Então, Tiago, a gente viu um exemplo na reportagem da máquina de lavar, né? O que mais que a gente tem aí no dia a dia de robótica? Sim, a robótica está presente em diversas formas, tanto de forma direta quanto indireta. Por exemplo, os aparelhos celulares que nós utilizamos. Muito provavelmente eles foram montados, criados a partir de robôs, sistemas automáticos que montaram as peças. Sistemas de atendimento também. Quando a gente liga numa central de atendimento, primeiro a gente passa por um sistema automatizado, um robô. Ok. Próxima pergunta.
Oi, meu nome é Eduardo Guerra e eu gostaria de saber se o ensino de robótica seria viável nas escolas públicas do estado de Goiás. Então, professor Marco Antônio? Sim, creio que sim. Tanto que em algumas, assim, em Aparecida de Goiânia, temos um protótipo, não, um projeto, né, de ensino de robótica integrado no programa Mais Educação, né, que ilustramos conceitos de matemática, de geometria, até de redação, de comunicação, né, na Escola Thelma e Regina, junto com a professora Lígia e a professora Maria Angélica. O Thiago é um dos que lecionam lá com os meninos de 4ª série, né? Eu acho que são de 4ª série. Então, eu acho que os resultados que tivemos até agora lá indicam que, com o apoio das secretarias de educação e com, vamos dizer assim, o empenho de engenheiros eletricistas ou matemáticos ou pessoas que estão envolvidas na robótica, na comunidade de robótica, que se eles se tornarem voluntários, desculpe, para ajudar os professores a inserir a robótica, né, ou a automação no currículo, acho que perfeitamente consegue trazer isso para o ensino público, assim. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer uma experiência desenvolvida em Catalão que utiliza a robótica no ensino da matemática. E ainda vai saber como funciona o Laboratório de Controle Operacional da UFG. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é robótica educacional e automação. Nossos convidados são os engenheiros eletricistas Marco Antônio Asfalque e Tiago Henrique Vivas. Nós vamos ver agora um exemplo concreto de como a robótica pode ser útil no ensino da matemática. A disciplina foi introduzida nos cursos de licenciatura em matemática e matemática industrial no campus Catalão da UFG, e os resultados têm sido bastante positivos. Vamos conferir a reportagem. Cálculo é uma das disciplinas mais temidas pelos estudantes da área de exatas. O índice de reprovação é alto, chega a 80%. Para tentar reverter esse cenário, os cursos de matemática da Regional Catalão da UFG estão apostando na robótica. Licenciatura tem as disciplinas de núcleo livre, que é que estou ministrando agora, a robótica no ensino de matemática. E já na matemática industrial tem 2 disciplinas, a robótica em si, que aí a pessoa aprende não só a manipular o robô, como construir e saber as configurações, o que tem que ser, a matemática por trás da construção do robô. E depois o laboratório de robótica, que vai pôr isso em prática. Já o de laboratório de robótica voltado para ensino, é mais manipulação, voltando e fazendo atividades bem documentadas, bem escritas para conduzir o aluno a aprender matemática de forma mais lúdica. A iniciativa foi inspirada em uma experiência bem-sucedida desenvolvida nas escolas de Catalão da 5ª à 8ª série. A robótica ajudou os alunos do ensino fundamental no aprendizado da matemática e agora está fazendo o mesmo pelos universitários. O que a gente usa muito é tentar fazer o aluno se divertir no processo, sempre pensando nisso. Tanto é que o índice de aprovação das disciplinas que a gente dá aqui, que envolve robótica, é muito baixíssimo, notas são altíssimas. A gente fala, vocês estão pegando leve. Não, porque o aluno trabalha mais com o professor, não tem como, né? Os professores ajudam os alunos a resolver problemas lógicos com o auxílio da robótica. Essa metodologia tem conseguido fazer o que muitos estudantes brasileiros consideram improvável: tornar a matemática atraente. Muitas pessoas evitam matemática pela forma sisuda, eu imagino, que ela é dada, ministrada. Então a ideia é essa. Já tem muitas atividades da Sociedade Brasileira de Matemática nesse sentido, das Olimpíadas de Matemática e por aí afora, para trazer talentos para a matemática. Mas a gente está vendo também que a gente, às vezes, perde pessoas para a matemática. Elas criam esse temor na matemática por estar vendo uma coisa muito chata. Tirar a mesmice da matemática, essa é a intenção, mas de forma séria. Professor Marco Antônio, a robótica ela pode ser útil, né, tanto no ensino fundamental quanto na graduação. De que forma ela desenvolve as competências, né, dos alunos nessas diferentes fases de ensino? Bom, no ensino fundamental, ela tem de desenvolver as capacidades, como o próprio professor em Catalão indicou, as capacidades básicas em matemática.
e também a capacidade lógica de planejamento, programação e comunicação dos alunos. Ou seja, se você quiser fazer um robô gerar uma certa ação, fazer um movimento, capturar uma bola, você deve primeiro pensar como que o robô deve fazer isso, né? Que ações que deve fazer, que informações que deve captar do ambiente. Isso, vamos dizer assim, desenvolve a capacidade lógica, né? A capacidade de planejamento, de pensar, né? Porque ele tem que pensar pelo robô antes de fazer o robô e depois transferir isso para o robô. Então, acho que essa interação e também essa atividade de construir algo que ele mesmo criou faz com que o aluno do ensino fundamental incorpore esse conhecimento de uma forma rápida, né? Assim, sem nem ver, né, que está aprendendo. Já no ensino superior, né, no ensino universitário, técnico, o aluno está mais ciente do que ele está aprendendo. Né? Ele sabe, já passou por essa fase de usar a matemática como ferramenta, e ele quer saber mais das aplicações. Né? São aplicações industriais, aplicações no caso de robótica, de interação com humanos, são coisas mais sofisticadas, então ele está mais ciente do que está aprendendo. Então, nesse caso, é mais interessante dar um desafio para a pessoa, para o grupo, né? Eles trabalham em grupo, geralmente, e ver e orientar o aprendizado do aluno do que simplesmente ensinar. Então, acho que é um pouco mais, talvez um tipo de orientação do que de ensino. Né? E eles são mais capazes, têm mais conhecimento. Né? Então, o Thiago ele é presidente do PEC Mecânico, né, Thiago? Que é um núcleo de robótica da UFG. Isso. E vocês desenvolvem também um trabalho em uma escola pública, né? Sim. Com a robótica, né? Ensinando para os alunos. Conta um pouquinho para a gente sobre esse grupo, né? Esse núcleo robótico e sobre esse trabalho que vocês desenvolvem. Então, o núcleo de robótica PEC Mecânico nasceu no ano de 2010 com um grupo de estudantes do curso de Engenharia Elétrica da UFG. Esse pessoal, eles foram orientados pelo professor Asfalk e participaram em Uberlândia do Torneio Universitário de Robótica, o TUR. E desde então, desde que eles voltaram, o grupo começou a crescer, tomar forma. Hoje nós somos cerca de 35 membros, estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Mecânica, de Computação, Engenharia Ambiental, Psicologia, a gente tem um apoio do pessoal também, do curso de Relações Públicas. E o objetivo hoje, além de participar de competições nacionais, competições internacionais, nós também desenvolvemos projetos na área educacional, como o projeto da Escola Municipal Thelma Regina. A gente tem imagens, né, desse projeto, a gente vai acompanhar aqui. Pode continuar, Thiago. Vocês desenvolvem esse trabalho lá junto com as crianças? Sim, é um trabalho desenvolvido pelos membros do PIQui. Nós damos as aulas de robótica para as crianças, sob a orientação do professor Marco Asfalk. E também ministramos alguns mini cursos na área de robótica para o pessoal da graduação. Como o professor tinha dito, apesar do foco um pouco diferente entre fundamental e graduação, mas um aspecto interessante é que sempre que a gente vai ministrar um mini curso para graduação, a gente vê no olho do pessoal o mesmo brilho que a gente vê com as crianças, quando elas têm o primeiro contato com o robô. Esse trabalho que vocês desenvolvem com as crianças é com kits educacionais, né? Kits de robótica. Sim. Qual que é a resposta que as crianças dão a esse trabalho? As crianças dão a resposta mais positiva possível. Eles gostam de mexer com as peças, montar, eles mesmos fazer o trabalho, isso é um grande diferencial. E uma coisa interessante desses kits de robótica é que eles permitem que a criança erre. Então, ele às vezes aprende mais fazendo uma coisa que não funciona, falando por que não funciona, né? E do que quando uma coisa funciona a primeira vez. Então, isso traz o erro para a aprendizagem de uma forma benéfica, né? Geralmente, quando você erra, você acha ruim, né? Eu tiro uma nota ruim, mas aí você erra e aprende mais. E isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior, né? Aqui na UFG. Agora, quando essas crianças chegarem a UFG, né? Aí eu vou ter que mudar a forma de robótica, né? Vou ter que usar desafios mais avançados, mais complexos e provavelmente não usar os mesmos equipamentos mais sofisticados que os próprios alunos vão ter que montar. Então, com isso, a própria robótica está avançando, o ensino de robótica está avançando. Né? Quanto mais fundamental for a inserção da robótica, mais complexo, né? Mais avançado vai ser no ensino superior. Bom, o Viver Ciência faz agora um breve intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer o Laboratório de Controle Operacional da UFG. Até já! O doutorado é o nível máximo acadêmico que existe atualmente. E ele pode ser obtido em todo o mundo, principalmente pela defesa de uma tese de doutorado.
Em algumas áreas, essa tese é uma monografia, um trabalho monográfico que mostra toda a atividade de pesquisa durante um período que normalmente varia entre 4 e 5 anos, ou ele é, na realidade, um conjunto de artigos científicos que foram desenvolvidos por aquele pesquisador e por aquela equipe de pesquisa. E a principal característica do doutorado é que, a partir dele, é que o pesquisador é considerado independente e passa a ter autonomia para desenvolver os seus próprios projetos de pesquisa. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre robótica educacional e automação. Nós vamos conhecer agora o Laboratório de Controle Operacional da Regional Catalão da UFG. No local, alunos dos cursos de Engenharia e Matemática Industrial colocam em prática o que aprendem em sala de aula sobre sistemas industriais de automação. Vamos conferir. Coordeno um laboratório chamado Laboratório de Controle Operacional, que é, na realidade, um laboratório de automação industrial. Esse laboratório está no bloco J, que é um bloco formado de laboratórios dos cursos de Ciência da Computação, Matemática Licenciatura e Matemática Industrial, e junto de outros laboratórios da área tecnológica, um laboratório de tecnologia e ensino e um laboratório de robótica. Então eles estão dentro de um complexo tecnológico de laboratórios aqui. Aqui é um laboratório basicamente voltado para a graduação, onde os alunos, engenharias, matemática industrial principalmente, podem ver os sistemas industriais de automação. Então é a parte prática do curso de graduação. Eles vêm para cá colocar na prática a teoria que eles veem em outras disciplinas. Qualquer professor da universidade pode utilizar os equipamentos que tem aqui, né, para desenvolver pesquisa. Mas ele é um laboratório com um foco muito mais voltado para ensino, né, porque as bancadas que nós temos aqui são bancadas didáticas, mas dependendo da pesquisa pode ser voltada para uma área específica de pesquisa industrial mesmo. A gente já fez alguns trabalhos junto com empresas da região, né, tentando simular mecanismos, situações deles lá em escala menor aqui dentro do laboratório. Então, sistemas menores de automação aqui. O que a gente tem percebido aqui nesse laboratório é que quando os alunos vêm para cá, eles têm uma ideia, mesmo que seja um pouco distante ainda, do mercado de trabalho lá fora. É onde ele se liberta pura e simplesmente da teoria e começa a ver algumas particularidades na prática. Aquela teoria de quadros, giz, só na sala de aula, aqui ela se faz mais concreta, mais prática. Tiago, a gente já falou aqui hoje no programa sobre a utilização da robótica no ensino da matemática. Mas a robótica pode ser útil também em outras disciplinas, né? Como a geografia e até a história. De que forma? Com certeza. Um aspecto interessante da robótica educacional é a interdisciplinaridade. Ela pode ser aplicada em todas as outras disciplinas. A exemplo da história. Durante as aulas, nós incentivamos os alunos a buscar conhecer mais sobre a história da robótica. Um conto interessante que a gente passa para os alunos sobre a missão Apollo 11, que levou o homem à Lua. A gente costuma contar para os alunos que o computador que foi utilizado, nós contamos as características do computador e mostramos que o computador que nós usamos hoje, inclusive na aula, tem uma capacidade bem superior àquele. Isso incentiva bastante os alunos. Já na geografia, por exemplo, vários projetos na robótica podem ser desenvolvidos, como, por exemplo, sistemas de medição de umidade do solo, sistemas que conseguem monitorar as características do solo. Professor Marco Antônio, a gente percebe que as iniciativas, né, no campo da robótica educacional aqui no Brasil ainda são tímidas, né, se comparadas com o que é feito em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Certo. O que precisa ser feito para mudar esse cenário? Eu creio que o principal fator que diferencia o nosso cenário de lá é que aqui temos um engajamento maior
das pessoas que já estão envolvidas com robótica e fazer com que eles também tragam esse conhecimento, né, se envolvam na educação no ensino fundamental, principalmente, né, e depois no ensino superior de gestão, né, no ensino fundamental. E com isso, com esse conhecimento, né, com os engenheiros, os matemáticos, os de sistemas operacionais, de sistemas de otimização, com esse contato que as escolas têm com esses profissionais, juntos eles podem desenvolver novas iniciativas de inserção de robótica ou de outros assuntos, né, de engenharia, por exemplo, tecnologia em geral, no ensino. Né? Então, acho que falta essa aproximação, essa vontade de voluntariado, né, da parte de engenheiros, da comunidade de robótica, com a comunidade educacional, né, da educação. Acho que tendo mais contato, aí a gente consegue desenvolver muitos programas, tanto na esfera pública quanto na privada, de incentivo a domínio de tecnologia, programação, matemática, o uso dessas ferramentas em outras disciplinas como geografia, e para que as pessoas entendam, né, o que está acontecendo nesse mundo, como é que esses sistemas que eles usam, né, de geração de energia, como está interligado, né, como é que você sabe que energia vem de quais geradores, né, eólico, hidrelétrico, vem para cá, como é que funcionam os sistemas de controle de trânsito, por exemplo, né? Ou quando você faz mapas, né, por exemplo, de geografia, quando você faz mapas de pluviosidade, como é que é feito esse mapa, né? Você pode fazer de modo automatizado, que equipamentos são envolvidos. Então, é um conhecimento que você aprende com robótica, com essa aproximação, você também leva para outras tecnologias, outras aplicações. Com certeza, né? Ainda tem muito a se fazer, né? Mas nós tivemos a oportunidade de conhecer, nesse ano de 2015, um projeto muito interessante, voluntário, do professor Edson César, que desenvolve um trabalho lá em Alto Paraíso de Goiás, de forma voluntária. E existem vários projetos como esse, né, de pessoas que se voluntariam para levar a robótica às crianças. Esse em Catalão também foi a iniciativa da Catalão. E, então, você vê que quando há contato de alguém que conhece robótica, né, com uma pessoa que pode estar interessado em aplicar a robótica, os programas surgem. Né? Então, promover esse contato, eu acho que é o primeiro passo. E depois, com vamos dizer assim, o interesse natural que se tem de robótica, né? Aí propaga, aí dissemina, fica mais fácil. Bom, Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Marco Antônio aqui no nosso programa. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado também, Tiago, pela presença. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos assiste. Obrigado pela audiência. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima.